Os problemas que o subemprego gera na vida dos trabalhadores. Mas antes de continuar, deixa o like, se inscreve. A pedido de um seguidor aí, para eu estar fazendo novos vídeos, né? Vou falar sobre o subemprego. Fonte, internet e experiência própria. Eu tenho 2 subempregos, né? Vou falar os problemas que o subemprego gera na vida dos trabalhadores. O que é um subemprego? É um trabalho precário, sem direito nenhum, né? Trabalha muito, resumo, trabalha muito, em excesso, e ganha pouco, mixaria. Não consegue sair da pobreza, né? Qual que é o problema? É o salário baixo, né? Salário mínimo é o subemprego. Tem um vídeo na internet aí de um pai de família, trabalhador, que ganha salário mínimo, contando como é que ele faz, né? Para administrar o salário mínimo com os filhos, né? Viralizou. Galera, após 30 dias de trabalho duro, consegui receber o meu salário. Tem o salário mínimo, tá aqui, ó, 100. Vou pegar aqui meu caderno de anotação. Aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1520. Isso foi meu salário do mês, trabalhando de carteira assinada durante 30 dias. E agora eu vou fazer aqui a separação desse salário, galera. E eu tenho anotado aqui, ó, que eu tenho um gasto de R$600 por mês. Tenho 3 filhos para cuidar e a esposa, né? Sou casado. Felizmente, tenho que usar R$600 para ir no mercado. 100, 200, 300, 400, 500, 600 do mercado, tá aqui, ó. R$600 no mercado. Eu moro de aluguel, pago R$400 de aluguel. É o mínimo que eu consegui achar numa casa. Acima disso, é uma casa melhor, mas é muito mais caro. Então, 450 de aluguel, 100, 200, 300, 450 de aluguel, tá aqui. Segundo o Diese, para você ter dignidade, ter o básico, né? Para você ter o básico aqui no Brasil, em 2026, é R$7.000 o salário mínimo deveria ser, segundo o Diese. Qual que é o problema do subemprego? É a dificuldade de sair da pobreza mesmo trabalhando muito. Trabalha muito e não sai da pobreza. É aquela corrida dos ratos, né? O ratinho de laboratório, que fica na gaiola, né? Giratória. Não sai do mesmo lugar, andando em círculo, né? Entra ano, sai ano, não consegue realizar sonho, comprar uma casa própria, montar um negócio, comprar um carro novo, né? Porque uma casa própria é R$400.000 com IPTU aqui em São Paulo, no mínimo. Um carro é 100 mil com seguro, né? Um carro 0 km. Então o subemprego é difícil. Para ele conseguir, ele vai ter que se sacrificar, né? Que nem a maioria do pessoal aqui em São Paulo. Trabalha em 2 empregos, né? 18, 19 horas por dia, 16 horas. Manhã, tarde e noite. Às vezes até madrugada. Dormindo pouco, 4 horas por dia. De segunda a segunda. Não gasta com nada. Aí consegue comprar um apartamento financiado em 30 anos. Minha Casa Minha Vida. Ou um carrinho novo, né? Se sacrificando. Trabalhando em excesso, né? É que nem um dos problemas do subemprego. É jornadas longas. Um exemplo é os motoboys e os Ubers, né? Trabalham de segunda a segunda, feriado, ano novo, Natal. 18, 19 horas por dia. Causa o quê? Estresse, né? Um dos problemas gravíssimos do subemprego é o estresse. Você para conversar com um trabalhador de subemprego, um trabalhador que está no serviço precário, ele é totalmente estressado, a maioria, né? Que eu converso, né? Não tem paciência. Você vê ele surtando na internet, né? Viraliza os vídeos, né? Daquele rapaz com a picape da firma batendo nos carros, né? O outro vídeo do trabalhador no mercado, surtado, né? Falando que estava sofrendo perseguições, né? Na empresa que não disponibiliza funcionário o mínimo, que é na água pura, e oferece água salobra para o funcionário. Estão querendo me punir
por causa que eu peguei um pouco de gelo no buffet. História triste, né? Só história triste. Estresse, né? Na internet. O metrô lotado, também o trânsito, né? O trânsito causa estresse. O metrô lotado, o ônibus lotado, o trem, né? Tem um vídeo aí de uma senhora, a porta fechando nela, né? Uma humilhação monstra. Lágrimas. O trabalhador passa isso todos os dias no trânsito caótico de São Paulo, nas grandes cidades, né? 2, 3 horas no ônibus. Às vezes sofrendo até assédio, né? Importunação sexual, né? Um tarado, né? As mulheres, né? Então o trabalhador está sempre estressado, né? Outro problema gravíssimo do subemprego: discriminação e preconceito. Eu já sofri, até hoje eu sofro, entendeu? Não estou se fazendo de vítima aqui, não preciso disso. Mas quem está no subemprego tem que aguentar isso. Você entra num shopping, principalmente o motoboy, você entra num shopping de luxo. Essas marcas famosas aí. Os vendedores, não todos, olham com desprezo, com nojo. Você conversa, eles não respondem, te ignoram, entendeu? Acontecia isso também na CLT, quando eu trabalhava na indústria, no chão de fábrica. Eu era estoquista. O pessoal do escritório não conversava com o pessoal da fábrica, do chão de fábrica, né? A peãozada. Olhava com nojo, com desprezo, não cumprimentava, né? Então é muito preconceito, né? Tem um vídeo aí do rapaz, né? Que foi banido da plataforma Motoboy. Taxaram ele de ladrão. Ele foi banido injustamente, segundo ele, né? Chorando na internet, viraram o vídeo. Eu uso a plataforma para complementar minha renda e uma pessoa fez uma calúnia dessa. Eu vou entrar com ação com o advogado e ela vai ter que arcar com as consequências. O motociclista por aplicativo acaba de chegar aqui a Plantão Zona Norte. Ele veio muito abalado, disse que foi bloqueado pelo aplicativo. Outra gravíssima do subemprego, o bullying. Bullying no trabalho. Tem um vídeo aí de uma borracharia, um jovem, né? Aguentando bullying, né? Humilhação. Cê morre, filho do câncer. Não bote nada, dia. Eu quero swing isso aí. Deboche. Carnecedor, né? O trabalhador tem essa cultura aqui em São Paulo, principalmente. Debochar do colega de trabalho. Se você não tem uma boa profissão, você não é cargo de liderança. Porque emprego bom é encarregado, empresário. Isso é emprego. Médico, enfermeiro, né? Agora, telemarketing, auxiliar, ajudante, garçom, motoboy. Isso aí é subemprego, né? Manobrista, porteiro, né? Açougueiro. É um emprego que ninguém dá valor, né? Trabalhador braçal é igual o figurante da novela, né? Que leva café pro protagonista da novela, o ator principal, né? Então rola muito bullying. Você que tá no subemprego sabe o que eu tô falando. Vai ter que aguentar bullying. Aguenta bullying. Deboche, né? E a pessoa estuda para tentar arrumar um emprego melhor. Mas mesmo assim, com diploma, a coisa tá tão feia que mesmo com diploma, não consegue um emprego na área, vai parar no subemprego e vai surtar no metrô. No caso da moça, né? Que viralizou na internet, surtada lá, reclamando, chorando, que não aguenta mais o subemprego e ela estudou que nem uma condenada, tem faculdade, não consegue emprego na área. Eu odeio esse país! Eu odeio viver! Eu quero morrer! Eu quero morrer! Eu tô cansado da vida, eu tô cansado desse lugar! Eu passei a minha vida na universidade, fazendo iniciação científica, fazendo pesquisa, publicando artigo até fora do Brasil, pra ver as caras de shopping, não desmerecendo. Eu não tô desmerecendo trabalhar com isso, não. É porque eu não estudei pra isso. Eu não estudei pra isso. Eu sou formado em tecnólogo na Unisquina, não consegui emprego na área, fui parar no serviço de motoboy, entendeu? O Brasil tem 40 milhões de pessoas, segundo o IBGE, na informalidade, no bico, trabalho precário, né? Sem direito nenhum, ganhando pouco, né? Só nos aplicativos, 1.600.000, segundo o IPEA 2023. Um dos responsáveis por o país ter tanto subemprego, né?
Porque a pessoa estuda e não consegue um emprego de qualidade, porque não tem indústria, né? É o país do subemprego, da microempresa. Segundo o Sebrae, a maioria são pequenas empresas, né? A maioria dos empregos. 1,99, lojinha de celular, mecânica, farmácia, né? Só cargo de atendente, só cargo ruim, né? E aí o governo militar tirou o playboy da escola pública, que a escola pública nos anos 60, nos anos 50 era de qualidade, segundo os idosos falavam para mim, minha mãe falava, entendeu? Minha mãe finada falava que a escola que ela estudou era de qualidade, na época do governo militar antes, né? Aí o governo militar tirou o playboy da escola pública e colocou na particular. A escola particular, a qualidade aí é no mínimo 3 mil, 4 mil reais. O pobre não consegue estudar no colégio particular, vai parar na escola pública, que é precária, e aí vai parar no subemprego, que não tem a qualificação que nem o Malcolm X falou, né? O Malcolm X falou, que é uma pessoa muito famosa na história aí, que foi assassinado, né, nos Estados Unidos. Que a pessoa não tem uma educação de qualidade, vai parar no subemprego, trabalho precário, vai ter a pior moradia. When you live in a poor neighborhood, you're living in an area where you have to have poor schools. When you have poor schools, you have poor teachers. When you have poor teachers, you get a poor education. And when you get a poor education, you are destined to be a poor man and a poor woman the rest of your life. Poor education, you can only work on a poor paying job. And that poor paying job enables you to live again in a poor neighborhood. So it's a very vicious cycle. And usually these bad housing conditions result from the fact, as Mr. Gray has pointed out, of absentee landlords, people who are rich and live downtown and let you and I live up here in the shack. Actually, it's a form of 20th century slavery. And what you and I have to let the man know is we are peaceful people. We are loving people. We love everybody who loves us. But we don't love anybody who doesn't love us. Vai parar na favela. Aqui em São Paulo, 1.700 favelas. O pobre não consegue comprar uma casa, vai parar na submoradia. Barulho de ruído, criminalidade. Tem um vídeo na internet aí do rapaz reclamando do barulho na comunidade, na favela, né? Agora me fala. Tem como dar certo? É uma terça-feira, pô. Tem como esse lugar dar certo? Tem como não, pô. Onde tem um problema, tem um pobre. Onde tem um pobre, tem zoada. Não tem como dar certo. Então, como o famoso ditado fala, os incomodados, né, que se mude. E aí, o subemprego. O jovem não aceita mais o subemprego. Prefere entrar para o mundo do crime. Tem um vídeo na internet do influencer, né, comentando se ele precisar trabalhar de fast food, mercado ou frentista, ele prefere entrar para o mundo do crime. Trabalhar no atacadão, numa rede fast food ou em posto de gasolina, aí eu prefiro entrar para a vida errada, mano. Eu prefiro entrar para a vida errada. Prefiro virar bandido e morrer aos 30 anos de idade do que, pô, trabalhar nessas profissões, mano. E você vê na rua, nos programas policiais, né? O jovem aqui em São Paulo, fingindo que é motoboy, com a caixa do iFood, assaltando alianças, celulares, né? O jovem não aceita mais o trabalho. É que nem o Galo. Eu não concordo com o Galo. O Galo é esquerda, né? Eu sou de direita. Mas o Galo fala uma verdade. O subemprego, quem que gosta do subemprego, né? Não é as pessoas que não querem trabalhar, os empregos que estão uma bosta. Então, ou seja, até tem vaga, mas as vagas é ruim, é 6 por 1, ganhar um salário mínimo, quem é que vai querer isso aí? Ninguém vai se sujeitar a isso aí, certo? Não dá pra pagar as contas, começar a pagar aluguel, conta de luz, condomínio, a escola de um filho, de uma filha, às vezes você tem que se sujeitar. Então a educação precária, né, por causa do governo militar, mas os militares fizeram um excelente trabalho, senão aqui seria Cuba, né, voltando ao assunto dos governos militares, seria Cuba, seria Venezuela, né, não ia ter liberdade, ditadura, né, comunista, mas a educação atrasou o país, né, infelizmente, cara. Então, ó, vou falar as doenças agora que gera o subemprego. Problemas no coração, porque trabalha em excesso, né? Hoje, com 20 e poucos anos, tá trabalhando em 2, 3 empregos, 18 horas por dia.
Quando tiver com 60, 50, a conta vai chegar. Coração, AVC, hérnia de disco, dá depressão, ó, porque dificuldade de manter no emprego. Você vê o mercado de trabalho, a pessoa pede as contas rapidinho, fizeram uma pesquisa aí, e o trabalhador está adoecendo, né? Pedindo as contas. Tá se afastando no INSS, né? Já falei isso em outros vídeos, né? O subemprego gera doença, né? A pessoa vai parar na psiquiatria do hospital. Transtorno de ansiedade, por causa da competição, não aguenta a competição, né? A pressão, a cobrança do encarregado, né? Eu tava esses dias aí dentro de uma hamburgueria famosa, o encarregado gritando com um funcionário lá, atendente, no meio de todo mundo dos motoboys, cara. Humilhação monstra. Então o cara aguenta a humilhação pra caramba. E aí vai parar no psiquiatra, né? Se não tiver um psicológico forte, né? Vai tomar remédio controlado. Já falei um monte de problema, já falei um monte de mazelas, história triste, que é o subemprego. Qual que é a solução? Tem que ir pra solução, ó. A solução é o quê? É isso aqui, ó. Vai ter concurso para PCSP nível médio esse ano, se eu não me engano, está previsto. Agora, parece que até o dia 6, auxiliar de promotoria no Ministério Público. A solução é estudar por concurso público aí, ó. Home office, ganha bem, ameniza um pouco, não que fica rico, né? Que vai melhorar 100% a vida, mas é 1000 vezes melhor do que o subemprego, né? É um emprego respeitado, não é mandado embora, né? Tem estatuto, tem regras, né? Só que exige esforço, cursinho. Se eu te dissesse que você pode ganhar mais de R$6.000 por mês só com o ensino fundamental, enquanto você trabalha o mês inteiro para pagar boleto e viver no aperto, existe uma porta aberta que pouca gente conhece. O Ministério Público de São Paulo abriu concurso para auxiliar de promotoria. Cargo público, salário de mais de R$6.000, estabilidade total. E o melhor, não precisa de faculdade, não precisa de experiência. Essa pode ser a chance que você esperava para mudar sua vida. A Central de Concursos tem a preparação completa para você conquistar essa vaga. Clique em Saiba Mais e descubra como começar. Abandonar a amizade, abandonar o joguinho, os jogos online, abandonar a rede social, abandonar os vícios, né? Cachaça, álcool, drogas, se trancar no quarto e estudar que nem um condenado para conseguir um emprego de qualidade, né? Porque a única solução para o país, para o pobre, como não tem emprego de qualidade, sobrou os concursos públicos, né? Já falei demais. Se você gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve. Antes de finalizar, não respondo hater que vem xingar aí com discurso de ódio, entendeu? Só tô falando a realidade aí. Não sou youtuber, não sou influencer, não sou nada. Sou apenas um trabalhador baixa renda aí, do subemprego aí, sobrevivendo no país aí caótico, né? Mas a solução é essa aqui, ó. É os livros, né? Sair do subemprego, ó. Forte abraço aí.